falar sobre tudo o que todo mundo fala ou falar sobre coisas que ninguém fala. Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e este é mais um vlog aqui neste canal. Finalzinho de janeiro, minhas férias estão acabando, não sei se vai sair já em fevereiro esse vídeo, mas enfim. Esses dias eu tenho assistido muito o YouTube, né? Tenho pensado e repensado o que é que eu vou fazer deste canal em 2020 de fato. E me veio em mente que muita coisa é replicada, obviamente muitos assuntos são falados em ressonância, né, sobre determinados assuntos que são assuntos de fato importantes, sobretudo na vida política do Brasil hoje, ou de entretenimento, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, pô, no YouTube, analisando o YouTube Brasil como um todo, pelo menos o que eu acompanho bastante aqui no YouTube, e comparando alguns vídeos que eu tenho feito, né? Eu tenho dando uma olhada no que é que eu fiz nesse pouquíssimo tempo que eu tenho de canal, né? A Vera mesmo. E eu percebo que muitos dos temas que eu abordo, eles são temas que não são falados por ninguém. Então falar sobre o que ninguém está falando vem muito da minha pegada para esse canal, né? Ou seja, falar sobre coisas que não estão em alta, falar sobre coisas importantes que as pessoas têm, com o passar do tempo, vão esquecendo, saem de moda, digamos assim. Lembro de alguns vídeos, de alguns assuntos que, apesar de serem assuntos assim que estavam em pauta no Brasil no ano passado, passaram muito despercebidos. Não foi dada a devida atenção, que é o caso dos agrotóxicos, né? Que é um caso assim terrível, uma coisa que toda vez quando eu vou fazer compras eu fico pensando, caramba, esses alimentos aqui tem muito agrotóxico, né? Eu vou comprar, né? Tô buscando aí fazer algumas reflexões sobre a minha vida, inclusive baseado no que eu tenho produzido aqui no YouTube. Um deles, por exemplo, é a questão dos agrotóxicos. Então, me alimentar melhor, né? É uma das coisas que eu quero fazer em 2020, que eu tenho, né, já conseguido, agora eu preciso realmente manter. Mas aí vem essa coisa também dos agrotóxicos. Caramba, né, eu preciso começar a comer alimento orgânico, o que não é fácil, porque as feirinhas são, né, naquele dia específico, naquele lugar específico, e com a correria que é a vida de professor, você muitas vezes vai comprar o que, né, 10 horas da noite, que diz, eita, preciso fazer feira, 10 horas da noite, onde é que eu vou comprar alimento orgânico 10 horas da noite? Aqui em Recife não é tão simples, não é tão fácil. Outro assunto, né, que é assuntos que ninguém fala, ou que geralmente eu tenho essa discussão nas minhas aulas de ciências, né? Na verdade, quando eu dava aula no ensino médio, essa era uma discussão que era comum, que com o passar do tempo foi minguando, e as últimas aulas que eu dei de biologia, ou até de ciências, que a gente aborda um pouquinho disso, né? A questão da teoria da evolução, não levantou mais essa discussão toda entre criacionismo e evolucionismo, que é uma pauta que volta e meia rola isso aí. Eu tava vendo um vídeo essa semana no YouTube do canal do Pirula, falando que o novo diretor da CAPES, né, que capacita o pessoal de ensino superior, que, enfim, que valida todas as pós-graduações do país e etc., ajuda muito na pesquisa do país como um todo, é um cara que é criacionista. Aí eu disse, oi? A gente já sofre, e eu também tenho, né, assuntos que ninguém quer falar, que ninguém está falando, que eu aqui sempre coloco em voga também, a questão das teorias conspiratórias, né? Claro, algumas pessoas falam, mas são pequenas diante de toda a websfera, digamos assim. Tipo o Meteoro Brasil, que lançou um livro, inclusive, que eu estou lendo ainda, sobre teorias conspiratórias. Obviamente o Pirula também. E nesse vídeo ele fala lá do cara da questão do criacionismo, o cara da CAPES, que é criacionista. Era uma coisa que eu discutia muito nas minhas aulas com os alunos, né, alunos religiosos, e a gente abriu uma roda de diálogo sobre isso. Só um adendo, tá? Criacionismo não é uma teoria conspiratória. Criacionismo é uma teoria religiosa, não é uma teoria científica, e também não é conspiratória, nem científica, nem conspiratória. E eu sempre pegava os exemplos dos Estados Unidos, né, que a gente tinha professores universitários americanos que eram criacionistas, que aqui eu não vou me aprofundar muito nisso,
E era um exemplo que eu pegava distante, uma coisa longe do Brasil. E hoje, com esse governo bolsonarista extremamente pautado em uma visão ideológica muito esquisita, de revisionismo histórico, de aceitar teorias da conspiração, vem me chamando a atenção, né, em relação a isso. Ou seja, são coisas que precisam ser mais faladas, apesar de serem faladas, ainda são muito pouco faladas. Então eu acho que é uma coisa que eu pretendo continuar nesse canal, é falar sobre coisas que ninguém está falando. Por exemplo, 2020 é o ano da saúde vegetal. É uma das agendas da ONU que esse ano seja tratadas ações em relação a saúde vegetal, a fitossanidade. A gente está com problemas ambientais aí gravíssimos. Hoje você deve estar acompanhando aí nos noticiários. A atividade econômica tem devastado o meio ambiente. A gente tem tido aí desastres que ajudam as pessoas que não querem entender, principalmente o pessoal que é negacionista do aquecimento global, por exemplo, que agora não tem mais desculpa, né? A gente não tem mais de dizer isso aí é teoria da conspiração, o aquecimento global não existe, eu estive em Roma, estava frio. Não existe mais isso. Por quê? Porque a gente está observando isso em vários lugares do mundo, né? Desastres ambientais muito grandes. A queimada na Amazônia, que apesar de não ter sido natural, trouxe uma relevância muito grande do ponto de vista político, mas principalmente porque aquilo que foi acontecido no extremo norte do Brasil chegou no sudeste do Brasil com uma grande fumaça escurecendo a cidade de São Paulo, né? Então esses sinais eles são muito mais palpáveis para uma população que pode ser uma população que não está nem aí para essa coisa de meio ambiente e achar que é tudo conspiração, que aquecimento global não existe. Então hoje a gente caminha para um momento onde essas teorias da conspiração, pelo menos algumas, vão ter que cair e não vão ter como ser negadas. O negacionismo científico, pelo menos em relação a alguns pontos, ele não vai ser mais sustentado. É isso, pessoal. Em fevereiro começa de novo a jornada de professor, a jornada docente. Não sei se vou ter tempo para fazer muitos vídeos, mas eu tô com alguns projetos aí para fevereiro. Primeiro é continuar a série Vídeo de Professor, que tem tido uns feedbacks legais aí. Pouco feedback, mas um feedback muito legal de quem assiste. Então vou continuar aqui discutindo sobre educação, sobre a vida docente, mostrando um pouco mais do cotidiano, inclusive do cotidiano local aqui, especificando não só a esfera técnica de ser professor, didática, pedagógica, mas também a questão política de ser professor, principalmente eu que sou dentro da rede pública, então a gente tem que discutir política em educação. Inclusive em fevereiro também pretendo tirar do papel, não sei se vai ficar só no piloto, mas trazer para aqui pro canal um podcast que vai ficar aqui no YouTube e vai virar podcast pro Spotify, pro SoundCloud, sobre educação, sobre meio ambiente, sobre política, especificamente aqui em Jaboatão. Não sei se vou abrir para Pernambuco, mas eu quero discutir nesse podcast, a princípio em Jaboatão, política, ciência, meio ambiente e educação, que é a minha praia, que é a minha vibe, que eu quero estar construindo isso. A gente tem tido aí muita coisa em Jaboatão que eu queria estar discutindo e também queria fazer um podcast. Então vamos juntar as duas coisas, né? Vou fazer esse podcast aqui no YouTube, né? No formato do YouTube, mas também vou transformar ele em podcast para as plataformas, como é o caso da Spotify, do SoundCloud. Por enquanto é só esses dois, que eu não sei como é que são os outros. Então aguardem que a gente vai ter notícia. Se gostou, clica no gostei aí, tá? Curte, compartilha, joga aí nos grupos de WhatsApp que possam interessar este vídeo. Se inscreve no canal, tá? Assiste mais vídeos, vou deixar vídeos aqui em algum lugar que eu não sei aonde é. E forte abraço para todo mundo. Tchau!